Olá, meus anjos, estamos de volta. Dessa vez com uma convidada, né, muito brilhante, nossa querida Carol. E se você quer saber por que ela tá aqui, depois da vinheta eu te conto. Roda a vinheta. Oi gente, tudo bom? Eu vim aqui atrapalhar um pouquinho o vídeo de vocês para explicar mais ou menos como que foi essa história desses vídeos. A gente gravou eles há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, por causa do seriado Bom Dia Verônica, que trata de alguns assuntos assim. E aí falamos sobre, não só sobre abuso psicológico, que é o que tem nesse vídeo hoje, mas sobre outros tipos de abuso contra a mulher. E o vídeo rendeu muito, ficou muito longo, e aí a gente estava decidindo o que ia ser feito com esses vídeos, porque desde o início uma preocupação minha e da Carol era tanto trazer, né, as informações que a Carol tem, quanto encorajar as mulheres para que elas não deixem de denunciar, porque sim, a gente vê dia após dia, principalmente depois de terça-feira, em que tentam desencorajar a gente, né, de fazer denúncia, de correr atrás da nossa justiça, né, da nossa própria justiça. E como esses vídeos ficaram muito longos, a gente ficou tentando decidir o que ia ser feito e de como a gente ia entregar, né, todo esse conteúdo, mas depois de terça-feira ficou muito difícil a gente não entregar logo. E além disso tudo, a gente acha que é um vídeo realmente importante e que talvez seja um momento de reforçar a importância da denúncia, né? E de buscar justiça diante de tudo isso que está acontecendo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. A gente está lançando ele em 2 partes, porque realmente ele ficou muito longo e é um assunto denso. Enfim, gente, muito obrigada. Eu espero que vocês gostem. A gente fez com muito carinho e é isso. Bom, meus amigos, semana passada eu ganhei um elogio acompanhado de um puxão de orelha da minha amiga Carol. E por quê? Por que isso aconteceu? Bom, 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente lançou um vídeo falando sobre a série Bom Dia Verônica. Se você ainda não viu, aqui tá o card, vai lá, clica aqui, o vídeo tá, ó. Assista a série trata de assuntos muito legais e relevantes e pertinentes, então assiste lá. A gente respinga sobre a importância de falar, né, desse assunto tão relevante que é os relacionamentos abusivos, o feminicídio, e esse foi o motivo do elogio, né? Sim. O motivo do puxão de orelha foi porque eu esqueci totalmente de mencionar que a nossa querida Carol está envolvida em um projeto incrível, que é O Nós Seguras. Nós Seguras, que é um coletivo de mulheres advogadas em prol de ajudar mulheres. Nesse coletivo, a Carol, com mais 105, 103, 104 advogadas, 107. dão assistência jurídica, né, para várias mulheres que estão passando por um relacionamento abusivo ou por uma situação vulnerável no geral, né? Exato. A Carol vai contar para vocês um pouco mais desse projeto incrível que ela está trabalhando e se apresentar também, né, Carol? Com certeza. Meu nome é Caroline, Carol, Casinha, como vocês quiserem me chamar. Eu sou advogada, criminalista, faço parte de um coletivo de advogadas em prol de mulheres em situação de vulnerabilidade. O que seria isso? Somos em 107 mulheres em atendimento, atendendo mulheres em todo o Brasil e até fora do Brasil, que passam por alguma situação de vulnerabilidade, sendo assédio no trabalho, sendo violência tanto psicológica quanto moral, quanto física no relacionamento, assuntos como como proceder depois de uma separação em relação a filhos, com guarda e etc. E nós damos esse suporte jurídico, tá? Temos um limite para agir, até pela nossa ética profissional, né, da OAB,
Então a gente não ingressa com nenhuma ação, a gente não chega às vias judiciais com as medidas, mas nós podemos entrar com medidas extremas em caso de abuso psicológico, abuso físico e sexual, então medidas cautelares para essas mulheres. A gente passa aí todo o nosso conhecimento e o respaldo jurídico que uma mulher pode ter de forma gratuita, deixando aqui bem claro que todo o serviço que é prestado é de forma gratuita para todas as mulheres. O Nós Seguras foi criado pela Lívia Reis, da Criminologia Feminista, e pela Manu Xavier, que é uma psicóloga maravilhosa. E a Manu, além de ter o Nós Seguras, ela também tem o Escuta Ética, que são psicólogas. Então, nós juntamos as duas coisas. Então, quando nós vemos que tem a necessidade de ter um respaldo psicológico, de ter uma ajuda psicológica, dependendo do caso, nós encaminhamos para as meninas do Escuta Ética. Então, assim, eu vejo como um projeto bem amplo e bem acolhedor, porque você tem o lado jurídico e aí, dependendo, você também tem o seu suporte psicológico, que é muito, muito, muito importante aí, dependendo do que a gente está lidando. E se você já acompanha nosso canal, sabe que a gente adora fazer um videozinho extra, né, sobre o que a gente fala aqui, sobre a série, sobre os filmes que a gente trata aqui, um videozinho de curiosidades que ninguém quer saber, um videozinho extra sobre algum assunto. E nesse vídeo a gente resolveu mudar um pouco e trazer informação para você que tem alguma dúvida ainda sobre o que é um relacionamento abusivo, sobre o que é feminicídio, violência doméstica, todas essas coisas. A gente vai tentar trazer hoje um olhar da Carol sobre esses assuntos. A gente vai fazer perguntas para ela, eu vou fazer perguntas que também para mim são questionamentos que eu faço, para a gente entender melhor um pouco e saber distinguir. Eu tô num relacionamento abusivo, isso realmente configura um relacionamento abusivo, até onde isso é um ciúmes, é um cuidado excessivo. Com a informação, e quanto mais a gente falar sobre o tema, quanto mais a gente abordar sobre esse assunto, quanto mais isso for pauta, não só nesse canal, como em outros veículos, mais mulheres vão se descobrir em relacionamentos abusivos, vão procurar ajuda, vão conseguir se desvencilhar dessa vida, enfim, vão conseguir ter acesso à justiça e vão conseguir ter vidas melhores. E queria deixar muito claro que eu sou advogada, que eu atuo na área, mas eu não sou especialista. É um assunto que eu estudo, mas eu não sou especialista na área e também não sou psicóloga. Então eu vou falar realmente como uma pessoa que vive, que está vivendo profissionalmente, que está apoiando essas mulheres, que está vendo aí uma série de padrões do que acontece, uma pessoa que estuda muito. Então é a pessoa física / advogada aqui falando dos pontos que eu vejo. E Carol, pra gente saber quais são os tipos, assim, como você configura os tipos de abuso, os tipos de violência contra a mulher, como que vocês colocam assim, né, separam, tipo, o que é um abuso físico, um psicológico, sexual, tem outros tipos de abuso? Sim, tem. A Lei Maria da Penha, ela classifica o abuso contra a mulher em 5 nichos, né, que a gente fala, que é o abuso psicológico, o abuso moral, o abuso patrimonial, o abuso físico e o abuso sexual. Então, a mulher ela tem classificado esses 5 tipos de abuso. E o mais recorrente que a gente mais vê, o que a gente mais escuta falar é o psicológico e o físico, né? Que são as agressões e o que são mais pronunciados, o que são mais vistos na mídia são esses dois, mas existem os outros, que o patrimonial poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem, o moral, algumas confundem um pouco com o psicológico, anda um pouquinho lado a lado, mas é diferenciado também, é outra esfera de abuso conforme a Lei Maria da Penha. Tá, então a gente vai tentar trazer um pouco das questões desses abusos pra gente tentar entender melhor aonde configura cada um, né? E pra trazer mesmo pra vocês saberem o que é cada um. Eu realmente não sabia nem que abuso patrimonial existia, então vamos lá, vamos aprender.
começar então a falar do abuso psicológico, que pelo menos pra mim, na minha opinião, é o mais difícil de você tatear ali e saber se tá rolando, como que, principalmente quando você tá de fora de um relacionamento, né? Na série a gente vê algumas mulheres sofrendo esse tipo de abuso psicológico, né? Como que a mulher pode diagnosticar, assim, saber se ela tá nesse relacionamento abusivo e como que ela pode se defender, no caso, sei lá, terminar esse relacionamento e de uma forma segura, como que ela pode procurar ajuda, quais são os meios e como você de fora percebe que um abuso tá rolando. Na série, quem assistiu Bom Dia Verônica vai ver que começa com uma suavidade, depois já começa por um lado bem escancarado, uma coisa bem visível, né? Então, assim, se você não viu, tem alguns spoilers do tipo, ela pede pra ligar pra irmã porque é aniversário, poxa, ano passado eu já não liguei, deixa eu ligar esse ano. Então, você percebe que existe um total controle sobre ela em todos os níveis. Então, ele põe câmeras dentro de casa, ela é super acuada, ela não tem nenhum tipo de vínculo de sociedade, fora da casa dela, enfim. Ali é um nível de abuso psicológico muito alto, muito grave. Existem níveis de abuso psicológico, né? Então, assim, como você identificar primeiro? Como eu identifico que eu estou vivendo um relacionamento abusivo? Né? Como que eu sei que eu estou vivenciando isso? Ele não começa dessa forma brusca, ele começa de um lado muito romantizado, né? O seu parceiro, ele pode vir de uma forma muito lúdica, do tipo, eu faço isso porque me preocupo com você, eu faço isso porque te amo demais, eu falo isso porque eu sou inseguro com você, porque você é muito pra mim. Então, assim, ele vai minando você de uma forma que faz você acreditar até que você tem culpa de algumas atitudes suas. Ah, mas Carol, como assim? Me dê exemplos, né? Então, por exemplo, poxa, não é legal você sair com aquela sua amiga porque ela é solteira e agora você namora e agora você é casada e ela é de ir pra balada, ela bebe, ela faz aquilo, ou se não, se ele sabe que existe algum tipo de conflito familiar que todo mundo tem, é super normal, mas ele pode usar isso contra você. Então, assim, pô, a sua mãe não é legal, teu pai não é parceiro, você tem problema com a tua irmã, com a tua prima, como é que você vai confiar nelas? Quando você precisa dos caras, quem tá aqui pra te ajudar sou eu. Ele vai tirando você de um centro social e trazendo ele pro mundo, né? Trazendo você pro mundo dele, onde você já não tem, vai perdendo o contato social. Aí a pessoa fala, mas ele se preocupa, ele é ciumento, mas até onde é ciúmes e até onde é abusivo. Então, assim, eu sempre falo, é uma linha que parece ser tênue, mas não é. Existe o ciúmes, existe a parte do controle. A partir do momento que a pessoa tá te controlando, ela controla os seus passos, ela controla o que você veste, ela controla com quem você fala, como que você fala, o tom da sua voz, ela tem ciúmes do seu primo, ela tem ciúmes daquele seu colega de infância, ela tem ciúmes do seu colega de trabalho, ela controla os teus atos. Isso já não é mais um simples ciúmes, não é um simples cuidado que ela tem com você, é algo abusivo, porque a partir desse momento que ela não gosta, que ela desconfia, ela faz com que você primeiro se sinta culpada por ter aquela amizade, porque ela vai falar assim, pô, você dá abertura pra ele falar com você desse jeito, você também abraçou ele daquela forma, ele sempre vai culpar você de alguma forma e sempre vai fazer você se sentir culpada e te fazer se separar dessas pessoas. Eu sinto que, por exemplo, não é uma questão de, no primeiro momento, uma imposição, mas são mais diquinhas, assim, ele vai jogando assim coisas pra você começar a de repente pensar, questionar tanto atitudes suas, pessoas do seu entorno, costumes seus. Eu me apaixonei por você naquela época, mas você era toda errada e agora você tem que mudar totalmente. O que chega a mim mais ou menos isso do que você falou e um pouco também do tipo a consequência, né? Não é a causa. Exato. Eu me apaixonei por você em tal circunstância X, Y, Z, mas eu estou te preservando de outras coisas. Então, assim, é sempre com um tom de cuidado, é sempre um tom de que ele é um príncipe, né?
E, por exemplo, tá, vamos supor, a pessoa tá num relacionamento abusivo, né? Psicologicamente abusivo, né? E isso quer dizer que esse relacionamento vai escalonar pra, sei lá, essa pessoa apanhar, assim, isso vai passar pra um relacionamento com abuso físico? É possível ou sempre acontece ou não? É possível, mas nem sempre acontece. Então, assim, sim, ele pode escalonar. Ele pode começar com abuso... Normalmente, o abuso físico, ele vem acompanhado do psicológico, mas nem sempre o psicológico vem acompanhado do físico, tá? Então, assim, você pode passar 40 anos sofrendo abusos psicológicos, mas sem ele nunca ter encostado a mão em você. Mas como isso acontece? Vamos lá, você se casa muito nova com uma pessoa e aí você não terminou seus estudos, essa pessoa trabalha, né, esse homem ou mulher, enfim, trabalha, vocês têm filhos ou não, e essa pessoa que é a renda familiar da casa, essa pessoa que sustenta a casa. Você tem até vontade de voltar a estudar, você tem vontade de trabalhar fora, mas essa pessoa fala pra você, você não precisa, no início, você não precisa trabalhar, você não precisa voltar a estudar, afinal eu ganho o suficiente pra manter nossa família. Eu cuido de você. Né? Eu cuido de você, eu tenho o suficiente, eu quero que você fique em casa, eu não quero terceirizar a criação dos nossos filhos pra ninguém. E aí, de repente, você quer comprar uma bolsa e você não tem autonomia. Ou senão, você não tem autonomia pra você ir visitar sua própria mãe porque você depende dele. E aí, ou senão, ele te joga na cara, pô, você só tem essa casa porque eu trabalho, você é uma inútil, você é burra, você me faz passar vergonha na frente dos outros, você é uma alienada, eu já perdi o tesão em você, eu tô com você por dó, Então, assim, tudo isso é configurado, um relacionamento abusivo e um relacionamento totalmente depreciativo, psicológico para essa mulher. Então, assim, ele vai definhando a mulher ano a ano, dia a dia, mês a mês. Então, assim, ela se vê refém de dentro da sua própria casa, do seu próprio marido, e aí entra a questão principal financeira, né? Porque uma mulher que tá ali, que depende totalmente financeira e por muitas vezes tem seus filhos ali, pensa, como é que eu vou sair de casa? Como que eu vou alimentar os meus filhos? Essa questão, ela é muito ampla. Então, assim, a pessoa pode passar o resto da vida, às vezes, vinculada a essa pessoa. Até o medo dela perder os próprios filhos por não ter uma condição financeira de criar, né? Exato, assim, a falta de um filho menor. Essa falta dessa informação do tipo, poxa, mas ele ganha X por mês. Gente, jamais, uma mãe nunca vai perder a guarda de um filho por não ganhar, por ganhar menos do que o pai desse filho. Isso, assim, as chances de uma mãe perder a guarda de um filho é situações muito, mas muito extremas mesmo. Você acaba, às vezes, passando uma vida do lado de um homem que abusa psicologicamente, que nunca encostou em você, mas abusa psicologicamente de você há muitos anos e vai te deixar marcas irreversíveis. E existe também, assim, não posso falar em números, porque realmente, de fato, não tenho, e acho que não tem um estudo ainda, enfim, detalhado que diga qual é a porcentagem de um relacionamento que começa no psicológico e gradualmente vai para o físico. Mas sim, isso é muito recorrente. Começa com o psicológico, começa com não, grito, tá? Depois vem um tapa e depois vem uma surra e por aí vai.